Hope, guerreiros do Conduta Militar, vamos iniciar mais uma aulinha de matemática básica. Hoje a gente vai aprender um pouquinho aí a respeito de fatoração. Vem comigo. A fatoração você vai aprender para facilitar a sua vida, porque em alguns casos você vai perceber que as contas vão ficar muito grandes. E aí, você tendo a habilidade de fatorar, o que vai acontecer? Você vai simplificar a sua vida. Em vez de ter que ficar fazendo várias contas, você pode apenas simplificar. E é isso que a gente vai aprender hoje, tá? E aí, existem 3 métodos importantíssimos que você tem que saber para saber manipular essas expressões. O primeiro método já está aqui, ó. Fator comum em evidência. Fica tranquilo que esse assunto é bem simples e você vai pegar com muita tranquilidade. Olha só. Fator comum em evidência. Temos aqui a letra A. Por exemplo, se você tivesse esse caso, 3x mais 3y. Isso aqui é igual a quanto? Cara, o nome já diz, ó, fator comum. Como assim comum? Está tanto em um quanto em outro. Então, quando você olha para cá, ó, e percebe que há 3x mais 3y, quais são os termos ali que são iguais? Concorda comigo que é o 3? Ó? Eu tenho 3 vezes x e eu tenho 3 vezes y. E é mesmo, mestre. Mas e daí? O que vai acontecer? Muito simples. Você vai pegar esse 3 e vai escrever aqui, ó, 3. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Ó, agora você vai abrir um parêntese. Abrir um parêntese. E aí? E aí, finge que o 3 não aparece mais nessa expressão inicial. Ó, finge que não tem mais o 3 aqui, ó. Descarta ele aqui, descarta aqui. O que sobrou pra gente? Sobrou o x mais o y. Aí o que eu tenho que fazer agora, mestre? É só você repetir. Ó, x mais y. Pronto, está fatorada a expressãozinha. É só fazer dessa maneira. Identificar o fator comum, ou seja, aquilo que está presente tanto em um quanto em outro, colocar em evidência, ou colocar em evidência é colocar ele para frente aqui, beleza? Abrir um parêntese e depois colocar dentro desse parêntese aqueles elementos que sobraram. No caso aqui, o x e o y. Então ficamos aí, ó. Essa expressão 3x mais 3y pode ser escrita, pode ser fatorada da seguinte maneira: 3 vezes x mais y. Muito tranquilo, não é verdade? Vamos então exercitar um pouquinho mais? Vamos ver mais um pouquinho de exemplo? Olha só, letra B. Nós temos aqui, ó, 4xy mais 2y. É a mesma ideia. Você vai observar quem que está igual, tá? Ó, perceba comigo que eu tenho y e eu tenho y. Esse é o mais tranquilo de ver. Concorda comigo? Então, eu já vou pegar e escrever aqui, ó, y. Beleza. Só que há mais um termo aqui que aparece tanto em um quanto em outro. Você fala assim, mas você tá maluco. Cadê? Não estou vendo. Ó, aqui eu tenho x, no outro eu não tenho x, em um eu tenho 4 e no outro eu tenho 2. Não tem nada de igual, não. Tem sim. E é por isso que você tem que saber a maldade. Que maldade é essa? Não seja juvenil. Ó, aqui eu tenho 4. 4 é quem? 4 não é a mesma coisa que 2 vezes 2? Concorda comigo? 2 vezes 2. Então, a partir disso, a gente conclui que eu tenho um 2 aqui e eu tenho um outro 2 aqui. Perfeito? Então, eu pego e coloco aqui, ó, 2. E aí? Agora a gente repete o processo. Ó, abro um parêntese aqui e vou colocar dentro desse parêntese o que sobrou. Ó, pensa comigo. Nesse primeiro termo, o y ele já foi escrito, então você descarta. E 2 também já foi escrito. O que sobrou para a gente? 2 e x. Eu pego e escrevo aqui, ó, 2 e x. Mais, e nesse segundo aqui, mestre, ó, o 2 já escrevi e o y também. Então, eu tenho que colocar o zero? Não, não é o zero. Se todo mundo já foi escrito, você vai escrever 1, beleza? Então, eu coloco aqui, ó, 1. E aí, fechei a expressãozinha. Está fatorada. Ó, 4xy mais 2y pode ser escrito como sendo 2y vezes 2x mais 1. E aí? E aí, você tem a sua vida facilitada. Ah, duvido que é isso aí. É só você fazer a multiplicação. Faz a multiplicaçãozinha aqui, ó. 2y vezes 2x. 2 vezes 2, 4. 4xy. É o que nós temos no nosso primeiro termo aqui. E no segundo, 2y vezes 1. Dá o próprio 2y, que é esse termo que nós temos aqui. Viu como é fácil? Viu como que é tranquilo? Sem grande dificuldade, né? Então, tá aí. Vamos ver se você aprendeu realmente? Vamos para mais um exemplo aqui? Mais um exemplo aqui, então. Letrinha C.
5xy menos 10x ao quadrado vezes y ao cubo. Senhores, aqui, qual é o fator que está comum? Você fala assim, mestre, nenhum. Não tem 5, não tem x e não tem y. Eu tenho 10x ao quadrado e y ao cubo. Se você me responder isso aí, mata de desgosto, né? Acabei de te falar na letra B, vem aqui comigo, aprenda, olha só. Como que você pode escrever o 10? Olha a maldade. O 10 ele pode ser escrito como sendo 5 vezes 2. E olha o 5 aí, olha o 5 na jogada. Então, ó, eu já consigo identificar aqui que o 5 é um fator comum. Só que não para por aí, porque nós temos aí x ao quadrado e y ao cubo. Como que eu posso escrever, por exemplo, o x ao quadrado? X ao quadrado é o mesmo que x vezes x, concorda comigo? X vezes x ao quadrado. Então, senhores, olha o que aparece aqui. Ó, eu tenho x e x. Opa, outro fator comum. Vamos agora ver aqui para o y ao cubo. Ó, como que eu posso escrever esse y ao cubo aqui? Concorda comigo que y ao cubo é a mesma coisa que y vezes y ao quadrado? Os senhores já aprenderam potenciação. Então aqui, ó, multiplicaçãozinha de potências mesmo básica, o que a gente faz? Somos expoentes. O expoente desse primeiro aqui é 1, o do segundo é 2. 2 mais 1, 3. Ou seja, y ao cubo pode sim ser escrito como sendo y vezes y ao quadrado. E, olha só, olha que coisa linda. Eu tenho y aqui e y aqui também. Logo, eu tenho fatores em comum, né? 5x e y. O que eu vou fazer? Vou pegar e já vou logo escrever aqui, ó. 5x e y. Beleza? Pronto. Escrevi os fatores comuns. O que eu faço? Abro parênteses. E aí eu escrevo o que sobrou. Bom, vamos lá. O que sobrou aqui do 5x e y? Ninguém. Tanto x quanto y quanto 5 estão aqui, ó, na frente da multiplicação. Então, o que isso significa? Cara, já foi todo mundo. Ah, coloco 0, né, mestre? Não, olha o que eu te falei na letra B. Eu coloco o quê? Eu coloco 1. Aqui fica 1. Beleza. Agora aqui, ó, o sinalzinho dá o quê? Menos. Eu pego e jogo menos aqui. Beleza. Agora eu vou escrever aquilo que sobrou. Ó, 5 vezes 2, o 5 já está aqui. Então, eu desconsidero. X vezes x, 1x já está ali, eu desconsidero. Y vezes y ao quadrado, 1y já está ali, eu desconsidero. Então sobraram quem? Ó? 2, coloco o 2 aqui, x, coloco o x aqui, e y ao quadrado. Eu vou e coloco y ao quadrado aqui. Olha que fácil. Se você aprende o método, é muito simples. É só aplicar novamente a regrinha da propriedade. Como que funciona? Ó, coloca o fator comum na frente, abre parênteses e coloca dentro do parênteses aquilo que sobrou. Simples assim. Foi o que nós fizemos aí nesses 3 exemplos. E esse é o primeiro caso que nós temos da fatoração. A fatoração por fator comum em evidência. Tranquila a ideia, né? Bora para mais então. Temos aqui, ó, no seguinte exemplo, agrupamento. Mestre, agrupamento, como que funciona? Ó, para você aprender esse agrupamento aqui, tem que estar sabendo o fator comum em evidência. É um processo. Então, vamos lá. Vamos nos concentrar aqui agora nessa letra A. Ó, vem comigo. Você olha para essa expressão. X vezes y mais 2x mais 3y mais 6. Senhores, vamos lá. Vamos nos concentrar no seguinte. Olha primeiro para esses dois termos aqui. xy mais 2x. Vamos lá. Fator comum em evidência. Tanto aqui quanto aqui, eu tenho x. Então, o que eu vou fazer? Coloco o x aqui. Beleza, coloquei o x. Abri o parênteses. Beleza. O que sobrou? Ó, o x já foi. X já coloquei aqui. Tá sobrando o y. Eu pego e coloco aqui, ó, y. Beleza. Ó, nesse 2x, o x já foi. O que sobrou? 2. Então, mais 2. Fator comum em evidência. Coloquei. Beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Mais. Agora, olha só esses outros termos aqui. Eu tenho 3y e 6, ó. 3y e 6. Você fala assim, aqui não tem ninguém. Ó, não seja bizonho. Claro que tem. Ó, quem que é o 6? 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2, concorda comigo? E, olha só o que apareceu. Eu tenho 3 tanto no primeiro quanto no segundo. Eu pego e coloco evidência. Então, 3 aqui. Show? E aí, ó, o que sobrou? 3 já tá, sobrou y. Então, y. 3 vezes 2, o 3 já tá. O que sobrou? Sobrou 2. Então, eu coloco 2 mais
2. Simples assim. Pronto. Ah, mas isso é fator comum em evidência, mestre. A gente está falando de agrupamento. Beleza. Agora, olha só, preste atenção. Eu tenho tanto y mais 2 aqui e y mais 2 aqui. O que eu posso fazer? Eu posso pegar e colocar eles como se fossem em evidência. Ó, y mais 2. Esse é o agrupamento, y mais 2. Y mais 2 vezes quem? Vezes x mais 3. Faz a multiplicação para você ver se não vai dar isso. Ó, multiplica aqui. Multiplica aqui. Y mais 2 vezes x. Dá isso aqui, ó. X vezes y mais 2. Y mais 2 vezes 3. Dá aqui, ó. 3 vezes y mais 2. Então, tá aí. A fatoração dessa expressão toda vai ficar sendo y mais 2 vezes x mais 3. Olha que maravilha. Ah, muito difícil, não é nada. Olha só, muito simples. Vamos fazer mais uma vez? Letrinha B aqui agora. Ó, aumentou. Nós temos aqui 4x ao cubo menos 16x mais 3x ao quadrado y menos 12y. Perfeito. Vamos lá. Bem devagar, da mesma ideia, seguindo o conceito. Tenho esses dois termos aqui, ó. 4x ao cubo e menos 16. Vamos lá. Quem que é igual aqui, rapaziada? Preste atenção. 16. Sempre temos já a maldade, não pode ser bizonho. Ó, 16 é o mesmo que 4 vezes 4, concorda comigo? Beleza. Agora, como que eu posso escrever, por exemplo, ó, x ao cubo? Pegando a ideia que eu já mostrei para vocês naquele outro exemplo. Ó, pode ser x vezes x ao quadrado. E aí? E aí que surgem termos comuns, surgem fatores comuns que eu posso colocar em evidência e fazer a minha fatoração. Por quê? Aqui eu tenho 4 e eu tenho x. Aqui eu tenho 4 e também tenho x. Então, só para dar uma arrumada na casa, como que pode ficar? Ó, esse 4x ao cubo é 4 vezes x ao cubo, perfeito? Ou melhor, x ao quadrado. Pronto. Menos 16 é 4 vezes x. Beleza. Agora, para ficar mais tranquilo de visualizar, ó, eu tenho 4x e 4x. Coloco a evidência, ó, 4x. O que sobrou? Sobrou aqui x ao quadrado, mestre. Coloca aqui x ao quadrado. Menos o que sobrou aqui? Sobrou 4. Coloco o 4 aqui. Pronto. Fatorei. Agora, vamos aplicar essa ideia de novo? Vamos aplicar agora para a segunda parte ali, ó. 3x ao quadrado y menos 12y para ver o que a gente encontra. Ó, vamos lá, seguindo a ideia. Como que eu posso escrever, por exemplo, o 12? Concorda comigo que 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4? 3 vezes 4, 12. Legal. E aí, mestre? Ó, aí a gente vê quem está igual. Perceba comigo que eu tenho 3, y e y. Opa, apareceram coisas interessantes, hein? Então vamos seguir aqui, ó. Seguindo aqui teremos 3x ao quadrado vezes y, menos o 12 eu disse para os senhores 3 vezes 4 vezes y. Beleza. Agora vamos lá. Quais são os termos aqui que são comuns? Percebam que eu tenho aqui 3 e 3, y e y. Então eu vou colocar aqui, ó, 3y. O que sobra? Sobrou x ao quadrado. X ao quadrado. Menos, ao menos aqui. O que sobrou aqui? O 4. Então, 4. Beleza. Agora, olha só que interessante. Nos dois termos aí, eu tenho x ao quadrado menos 4. Tanto em um quanto em outro. O que eu posso fazer? Repetir o mesmo processo que eu fiz na letrinha A. É só fazer a mesma coisa. Olha só. Você vai pegar e escrever o seguinte. X ao quadrado menos 4. Vezes. Vezes quem? Quem que sobra? Aqui no caso 4x. 4x. Mais quem que sobrou aqui? 3y. Mais 3y. Pronto. Fatorei. Essa, senhores, é a fatoração por agrupamento. Muito simples, não é? Ideia bem tranquila. Bora então ver mais um tipo de fatoração que a gente tem. Ó, temos aí os produtos notáveis. Ué, mestre, produtos notáveis? Não. A aula de produtos notáveis já foi. A gente está em fatoração. Sim, só que se você pega aqueles conceitos que aprendeu lá na aula de produtos notáveis, você pode fatorar expressões. Ah, como assim? Ó, coloquei 4 exemplos aqui para a gente poder trabalhar legal. Vem comigo. X ao quadrado menos 6x mais 9. Ah, mestre, como que eu posso escrever isso aqui? Não tem fator comum em evidências. Até tem, mas aí não vai dar para agrupar. Como é que eu faço? Ó, você tem que ter maldade.
Quando eu expliquei lá produto notáveis para vocês, o que eu disse? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, mas como que eu faço para identificar isso aqui? Ó, eu tenho aqui x ao quadrado, perfeito? Está aqui x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 6. Vou pagar um bizu para você. Divide por 2 isso aqui. Vai ser quanto? Vai ser 3. Então, ó, 6 dividido por 2, eu tenho 3. E aqui eu tenho 9, que é o mesmo que o quê? 3 ao quadrado. E aí? E aí que esse camarada aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9, ele pode ser escrito como sendo x, porque é o x que está ao quadrado aqui, menos 2 vezes aqui, ó, 2 vezes 3, vezes x. Então está aqui. Menos 3, ó, 3 ao quadrado. Se você fizer x menos 3 ao quadrado, vai ser x ao quadrado menos 6x mais 9. Mestre, detestei. Odiei. Isso é muito feio. É feio? Concordo contigo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a solução bisurada. Ah, como que é a solução bisurada? Ah, é só aqui que você vê isso, hein? Ó, a gente tem aqui x ao quadrado menos 6x mais 9. Quer um bizu de como você vai resolver? Ó, primeiro, o termo está ao quadrado, né? Você já deixa montadinho aqui, ó. Coloca os dois parênteses e o quadrado, beleza? Ah, mas quais vão ser os termos aqui? Muito simples. Olhei para cá. Qual que é o primeiro termo? X ao quadrado. Sabe o que você vai fazer? Extrair a raiz. Raiz quadrada de x ao quadrado é o quê? É x. Então pega e coloca aqui, ó, x. Mais ou menos, mestre? Depende. Aqui está o quê? Aqui está menos. Então você pega e coloca aqui menos. E aí, o outro termo, o último termo lá, que está sozinho, quem que é 9? Qual que é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Você pega e coloca aqui, ó, 3. Pronto, x menos 3 ao quadrado. Simples assim, prático, bisurado. Assim que você vai fazer na hora da tua prova, tá? Então, é só você pegar o primeiro termo, né, o termo que está ao quadrado, e extrair a raiz. E depois o outro quadrado extrai a raiz. Montou um produto notável. Ah, mas e o sinal? Como que vai ser? Depende. Aqui no caso era menos. Se fosse mais, olha a letra B. Sei que você pensou isso. Ah, como que eu vou saber se é positivo ou negativo? Olha a letra B. Ó, mesma ideia. Eu tenho aqui y ao quadrado. Legal? Quem que é esse y ao quadrado? Vai extrair a raiz. Ó. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. E aqui por último eu tenho o quê? 16. Raiz quadrada de 16. Quanto que é a raiz quadrada de 16? É 4. Então, ó, parênteses, parênteses. Já pego e coloco o quadrado aqui. Legal. Quais são os dois termos? Eu tenho y e aqui eu tenho 4. Agora é mais ou é menos, mestre? Olha só. Aqui eu tenho mais, ou mais 8x. Então, mais y mais 4 ao quadrado. Simples desse jeito. Ó, próximo, então. Olha essa letra C agora, hein? 4x ao quadrado mais 12xy mais 9y ao quadrado. Como que eu vou fazer? Simples. Você vai pegar e fazer o seguinte. 4x ao quadrado, extrai a raiz. Extrai a raiz. 4x ao quadrado. Como que extrai a raiz disso aqui? Ó, multiplicaçãozinha. Então você vai ter raiz de 4 vezes raiz de x ao quadrado. Raiz de 4 é quanto? 2. Raiz de x ao quadrado é quanto? X. Então, 2x. Pronto. Agora, ó, preste atenção. Temos aqui 9y ao quadrado. Como que você resolve esse 9y ao quadrado? Muito simples. Muito simples. Você vai repetir o processo que você fez na letra A e na letra B. Ó, preste atenção, hein? Teremos aqui, então, raiz quadrada de 9y ao quadrado. Isso vai ficar raiz de 9 vezes raiz quadrada de y ao quadrado. Raiz de 9 é quanto? É 3. 3. Raiz de y ao quadrado é y. Pronto, está aí. Quais são os termos, então? 2x e 3y. Então, é só montar. Teremos, ó, parênteses, parênteses. E agora, elevei ao quadrado. Legal. Primeiro termo, 2x. 2x. Segundo termo, 3y. 3y. E o sinal, mestre? Simples. Quem que está aparecendo aqui para mim? Mais. Então tá aqui, ó, mais. É esse que vai determinar esse primeirinho aqui, ó, que aparece, ó, tá? Ele que vai dizer se é positivo ou negativo. Logo teremos então 2x mais 3y ao quadrado. E aí chegamos na nossa letrinha D. Ó, x ao quadrado menos 4. E mestre, como que resolve isso aí? Aqui eu não tenho três termos. Como é que vai ser? Ó, você vai pensar lá no produto notável. Lá no produto notável, tem um caso que chama-se quadrado, ou melhor, produto da soma pela diferença. Lembrou? É esse aqui. E aí eu vou ter quadrado de um menos o quadrado do outro.
No caso aqui, ó, tira a raiz. Raiz de x ao quadrado é quanto? Raiz de x ao quadrado é x. E a raiz de 4, quanto que é? A raiz de 4 é 2. Fiquei com x e 2. Ah, então vai ser x menos 2 ao quadrado, mestre? Não, não é isso, tá? Repara que aqui eu só tenho dois termos. Então, essa ideia aqui está errada. Isso aqui não existe, neste caso. Aqui você vai fazer o seguinte. X mais 2 vezes x menos 2. Produto da soma pela diferença. Ok? Então, é dessa forma. Muito tranquilo, bem acessível. Já pegando a ideia que a gente já tinha trabalhado lá no produtinho notável. Beleza? Esses são os casos aí que podem aparecer. Então, vimos fatoração com fator comum em evidência, agrupamento e produto notável. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ver um caso que envolve tudo. Ó, tá aí pra gente. Exercício. X ao quadrado mais 16x mais 64 sobre x ao quadrado menos 64. O que eu quero fazer aqui? Eu quero simplificar. Eu quero tornar isso aqui menorzinho. Como que eu vou fazer? Bom, aí você vai ter que ter a maldade. É olhar para cá e identificar. Ó, isso aqui vai ser produto notável, agrupamento, fator comum e evidência. Bom, vamos lá. Primeiro, tenho três termos. Ó, x ao quadrado mais 16x mais 64. Bom, olhando aqui, está aparecendo meio que um produtinho notável, né? Então, quem que é esse x ao quadrado aqui para que eu possa escrever? Lembra lá, o que eu vou fazer? A gente acabou de ver o último exemplo. Tira o quê? Tira a raiz, né? Então, fazendo aqui, ó, teremos raiz quadrada de x ao quadrado. Quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. A gente escreve aqui, então, x. Mais ou menos, depende. Aqui no caso é o que mais, então eu pego e coloco mais, então mais. O último termo aqui, quem que é? Ó, o último termo é 64. Você vai pegar e fazer o seguinte. Raiz quadrada de 64. Quanto que é a raiz quadrada de 64, senhores? Raiz quadrada de 64 vale 8. Então, 8 aqui, ó. Então, x mais 8 ao quadrado. X mais 8 ao quadrado. Simples desse jeito. Fatoramos a expressão de cima. Agora, vamos olhar de baixo. Temos aqui x ao quadrado menos 64. Senhores, acabamos de ver um exemplo parecido. Só tenho dois termos aqui, né? Exatamente. A raiz de x ao quadrado nós já fizemos aqui, ó, x. A raiz de 64 nós também fizemos aqui, 8. Então, como que vai ficar? Ah, essa aí é mole, mestre. Vai ser x menos 8 ao quadrado, que aqui tem um sinal de menos. Ó. Não, não é desse jeito. Acorda. Ó, isso aqui tá errado. Porque se eu desenvolver isso aqui, vão ser três termos. Então, presta atenção. Aqui, no caso, só são dois. Quando são dois, o que acontece? Soma pela diferença. Nós teremos, ó, x mais 8 vezes x menos 8. X mais 8 vezes x menos 8. Aqui embaixo, então, eu escrevo x mais 8 vezes x menos 8. Pronto. Acabou por aí, então, mestre? Não. Dá para a gente melhorar ainda. O que eu posso fazer, por exemplo? Ó, eu tenho aqui x mais 8 ao quadrado e eu estou dividindo por x mais 8. Eu posso simplificar. Ó, esse x mais 8 aqui vai embora com o quadrado. E a gente vai ficar com x mais 8 sobre x menos 8. Ah, foi muito rápido, não entendi. Não entendeu? Ó, como que você pode pensar? Seguinte, nós temos aqui x mais 8 ao quadrado. X mais 8 ao quadrado é o mesmo que x mais 8 vezes x mais 8. E eu divido por x mais 8 vezes x menos 8. Ou seja, o que tem igual aí que eu posso cortar? Eu tenho x mais 8, x mais 8. Cortei. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar exatamente x mais 8 sobre x menos 8. Beleza? Então, isso aqui ó, corresponde ao que a gente já tinha encontrado aqui em cima. É só uma maneira mais didática de te mostrar o porquê disso. Tranquilo? Então, senhores, essa foi a aulinha de hoje. Produtinho notável. Um mel. Agora não vai ser mais um problema na hora da sua prova ou na hora que você estiver resolvendo exercícios. É só lembrar, são três casinhos. Quais são? Fator comum em evidência, agrupamento e a ideia do produtinho notável. Gostou?